Maravilha. Tamanhozinho básico. É bom. Foi, hein? Ou não? Opa. Aqui tá. Aí, ó. Aí sim, hein? Tempo doido. Hora faz seca, hora chove aqui em São Paulo, né? Pior, meu, tá bem estranho. É. E aí agora com o lance dos metrôs, né? É greve, é passeata, é um caos generalizado, né? E não é só em São Paulo, né? É São Paulo, é Rio, é BH. Você acha que é síndrome de Copa? Síndrome de Copa, eu sei lá, pra mim eles querem derrubar a Dilma aí, mas tem coisas que são, a gente pensa e fala, não, eles têm razão, e tem coisas que falam, não, tem gente que não tem razão, né? Como por exemplo, destruir uma loja de uma pessoa inocente aí. Vandalismo, né? Vandalismo no meio da passeata, aí eu acho errado. E você acha que a gente vai levar a taça ou nada? Vai levar uma taça na cabeça. Eu não sou suspeito de dizer, viu? Eu acho que essa Copa já tá comprada, isso sim. Eu também acho, mas enfim. Enfim, a gente vai ter que torcer pelo Brasil porque a gente é brasileiro. De qualquer forma, né? Então vamos torcer que a gente vença mesmo. E se não vencer, o pau vai ser pior depois, viu? Nessas greves, nessas passeatas. Imagino sim. Meu, a gente já tinha falado até, mas essa história é muito legal. Que eu descobri que o meu avô, o Rui de Mello, ele fez carreira, né, na Varig e tal. E aí ele conhecia e era muito amigo do José Vasconcelos, que é o meu tio. Seu tio. José Vasconcelos, ele era piloto. Você sabe que uma vez eu estava conversando também com o Rony Von. E o Rony Von falou, nossa, teu tio aprontava muito na aviação. Uma vez ele pôs chocolate no banheiro, chamou a aeromoça e falou, aeromoça, olha isso aqui, ó, tá sujo isso aqui é merda, ó. Passava o dedo e lambia, é merda. Caraca. Isso o Rony Von me contando. Eu falei, olha, não acredito. Ele falou, olha, aprontava muito lá dentro. Lá. Era piloto, né? O Rony Von era piloto também? Também era piloto, o Rony Von. Caraca. Então o Zé Vasconcelos, o Rony Von, né? Falou, olha, eu gostava muito de aviação também. Diz que o Zé me contou uma história, né? Que quando ele foi para a Força Aérea, ele chegou lá no médico, o médico falou, tira o óculos. Ele tirou, ele falou, o que está escrito naquela parede? Ele, que parede, doutor? Aí ele foi recusado. Ele falou que a aviação de caça, né, militar, perdeu um grande piloto, mas o Brasil ganhou um grande humorista. Com certeza. Com certeza. E legal que você herdou o lance, né? Como o Zé mesmo disse, quem herda, quem não herda fica na mesma, né? E eu fiquei na mesma. Eu herdei o personagem, o Sassilva Júnior da escolinha do Gugu, né? Esqueci, que é o Gagá. Gagá não, Gagá é meu pai, eu sou Gago, isso. Então, foram 2 anos e meio de contrato lá com a Record, fazendo o Sassilva Júnior, que seria o filho do Sassilva, né? O Zé que fazia o Gago na escolinha do Chico. Pode crer, né? Pode crer. Mas todo mundo te confunde, né? Acha que você é filho dele, né? Por causa dessa Muita gente. E mesmo com o Zé em vida, os últimos 25 anos eu trabalhei ao lado dele. E o pessoal dizia, né? Falava, ô Zé, é seu filho? Ele, não, é meu sobrinho, né? E assim, eu considero o Zé um pai, né? Um pai do humor pra mim. Ele me ensinou uma profissão. E então pra mim, assim, muita gente fala, é seu pai? Eu falo, é meu pai, né? Então pra não criar também... Nossa, é a cara dele, nem os filhos não são a cara dele. Eu falei, alguém pulou o muro aí, né? Tá na cara que alguém pulou o muro. Mas tem que ficar, enquanto meu pai estiver vivo, eu não quero discussão. Caraca, mano. Mas um lance legal, aliás, muito bacana dele é que ele não falava palavrão, né? Nunca fez um texto show, assim. Em show ele nunca falou palavrão. Em casa ele xingava a empregada, era normal, né? Mas em show, né, em qualquer teatro, televisão, ele nunca falou um palavrão. E ele falou, se um dia você falar um palavrão, Rick, eu te deserto. Né? Eu falei, não, Zé, pode deixar que eu não falo palavrão, pelo menos em cena. Né? A gente pode fazer um duplo sentido, mas sem falar palavrão. Sim. Eu acho que não tem necessidade. Né? O pessoal entende quando você fala quem herda, quem não herda fica na mesma, né? Então o pessoal já liga o fato. Com certeza. E já dá risada do mesmo jeito.
Pô, mas que legal, cara. Você chega a fazer os trejeitos dele, estudou ele pra fazer igual? Não, o pior é que eu já nasci igual a ele, isso que é incrível. Caraca. Com 5 anos de idade, o Zé abriu uma pizzaria na Moca, né, aqui em São Paulo, lá na Paz de Barros, numa avenida grande. E eu morava bem em frente à pizzaria. E aí, com 5 anos de idade, eu atravessava a rua, quero ver o tio Zé. Ele me dava massinha para brincar de cobrinha, me sentava no colo, contava histórias. Então, desde os 5 anos de idade, eu fui fissurado pelo Zé Vasconcelos, pelo meu tio. E aí, com isso, com o tempo, depois eu sumiu porque ele fazia muitos shows, viajava para fora do país, fazia show em Portugal com Raul Sonado. E foi uma coisa assim, eu fui fazer escola de teatro depois, nos anos 80. Aí eu conheci o Arthur Jorge, filho de um outro humorista, Arthur Miranda, que eu montei um grupo de humor. Qual é o nome que nós vamos dar pro grupo? Vamos dar o nome de Sobrinhos do Zé. Eu falei, eu conheço o Zé. E o Arthur falou, e o Zé me batizou, foi meu padrinho. Eu falei, nossa, então tem tudo a ver. E o Arthur também tem óculos, tem essa cara assim de bobo que nem a minha. Então a gente montou um grupo Sobrinhos do Zé e ainda chamou um outro baixinho de óculos, né? O Ivo Roberto Tatu, que hoje é diretor de dublagem aqui em São Paulo. Que legal. E aí formou-se os Sobrinhos do Zé. Isso era... A gente começou a atuar na rádio, na Metropolitana. Aí a Amira depois, né? A Amira fez o anúncio político dela na rádio, deu intervenção. Aí fechou a rádio. E logo em seguida surgiu os Sobrinhos do Ataíde, da 89 FM. Eu falei, olha só, né? Aí, mas não tem problema, a gente continua atuando até hoje e tá aí, o trabalho de cada um de nós, né? Um é diretor de dublagem, o outro virou fazendeiro, eu virei humorista, substituindo o personagem do Zé na televisão, né? E é o que eu penso, dar continuidade para ele e também para a música, né? Sim, com certeza. O lance, bom, você falou de música agora, né? Você tá tocando com a Speed. Continuo com a banda Speedy Gonzalez, né? Tem que pôr banda na frente, senão aparece o ligeirinho, né? Quem vai pesquisar lá joga banda Speedy Gonzalez. E essa banda foi formada em 92. Foi quando nós tivemos uma banda, eu e o Koala do Reitinho, né? O Rodrigo Koala. Sim. E era Burn. Aliás, no começo era UTI, era uma banda meia punk. Né? A gente nome UTI, Última Tentativa dos Indivíduos, né? Então era eu, o Koala e o Andrezinho na bateria. Aí depois virou Burn, a gente foi abrir pro Pinaps, uma banda na época do Retrô. A gente tocou muito nesses Retrô, Der Temple, Madame Satã, todos esses buracos, Kais, Rullish, né? Tocamos em tudo que era buraco aqui de São Paulo. Aí chegaram a fazer tour, assim, alguma coisa? Chegamos, mas depois que o Burn virou Reitinho, né, com o Japinha do CPM e tudo, e aí eu mudei eu falei, não, eu quero continuar tocando punk rock na época, né, uma coisa meio Ramones, que não tinham bandas desse, ainda não tinha surgido os Raimundos, né, e aí eu montei a Speedy Gonzalez na época com o Zé Galinha, que tocava no Genocídio, né, uma banda trecholenta, né, que a gente fala, bem de metal da época, e o Alexandre Brasales, o Bra, né, que estudava na FAP e tudo, tinha também outras bandas. Mas até então eu já tinha passado por uma infinidade de bandas, né? O Cold Turkey, que era com o Rafael do Planet Hemp na guitarra, o Ricardo Mix na bateria, que hoje é baterista do Fala Mansa, né? Então já a Sandra no vocal, eu era baixista. Então foram várias, né? Tinha tocado, era suplente do Tóquio, né? Do Supla, lá da banda do Supla, no começo, que o baixista deles ia casar. Aí depois tinha também o Ira, que eu ajudei a formar com o Vitor Leite, né? Foi a primeira formação, né? Pode crer. Tem uma história do Sargento, né? Do Sargento Escandurra. Sargento Escandurra. Como é que eu conheci o Edgar Escandurra? Né? Tem sempre aquele anúncio na televisão: o ano em que completar 18 anos, procure uma junta militar, né? Eu tinha 17 anos, bocó, ia fazer 18, né? E logo em janeiro eu peguei e falei, bom, vou lá no exército. Aí fui no Cambuci, aquele exército que tem lá, que era o único que eu conhecia. Falei, eu vim me alistar, né?
Falou, ó, aí o pessoal lá, os recos lá da guarita já zoaram comigo. Não, sobe lá em cima e procura o Sargento Escandurra. E pra quem não conhece o Cambuci, ele tem uma subida, parece uma montanha, né? Aí lá fui eu, subindo, né? Aí cheguei lá em cima, falei, por favor, o Sargento Escandurra. Aí o pessoal já segurou o riso, assim, os soldados lá. Falou, olha, tá lá dentro do alojamento, pode ir lá falar com ele. Aí cheguei lá, por favor, Sargento Escandurra. Eu vi lá um soldado, tava escrito SD. Eu falei, já zoaram comigo, era soldado. Sentado no chão, grandola aberta, engraxando o coturno, engraxando o cinto. Ele olhou pra mim assim e falou, fala. Continuou engraxando. Caraca. Falei, não, é que eu vim me alistar. Aí ele falou, sai dessa, monta uma banda, né? Vai tocar por aí. Aí eu falei, eu tenho uma banda, né? Ele falou, você toca o quê? Eu falei, eu toco rock, né? Eu sou baixista. Aí ele comentou, eu tô montando uma banda lá na Vila Mariana com o Vitor Leite. Eu falei, o Vitor eu conheço, ele me chamou pra fazer teste na banda dele lá, pra tocar com ele. E aí foi que eu conheci o Edgar Escandurra pela primeira vez, né? O Vitão eu já conhecia, né? De baladas. E tocava muito bateria, né? Depois ele tocou com o Luiz Thunderbird no Devotos, no Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, numa outra banda que eu tive, chamada Anima Mundi. Então o Vitor Leite era saudoso, Vitor Leite foi um grande parceiro nesse meio da música, né? E aí depois teve uma briga no Ira, né? O Edgar e o Nazi queriam testar um outro baterista. O Vitor Leite expulsou eles da casa dele. Sai daqui, não sei o que lá. E eles foram testar na época o Regis Tadeu, que hoje é crítico, né? De música. Então, muito bacana o Regis Tadeu também. Eu gosto dele porque é um cara que fala a verdade. Ele não tem papas na língua, né? Fala mesmo que o funk aí do morro, né? Carioca, não o funk americano que a gente conhece, James Brown, Gap Band, Earth, Wind and Fire. Esse é o verdadeiro funk americano. Mas o do Rio, infelizmente, tem alguns que não tem conteúdo e só falam besteira. Então ele fala mesmo, mete a boca. Então é um cara que eu gosto também nesse aspecto. Acho que não só nisso também, Henrique, porque eu tive a oportunidade de falar com ele e tal. A gente não é chegado, mas ele já fez vários reviews e tal. Foi um dos primeiros caras que abraçou uma demo que eu fiz e tal. Um review 5 estrelas, assim, e foi importante na época, porque é difícil ali, né, passar no crivo. Mas com tudo, né, cara? Mesmo com música instrumental, com rock, com os clássicos, assim, né, vamos dizer, jazz e tal, ele tem um senso crítico muito, muito legal. Eu gosto muito dele. É um cara inteligente, é um cara que ele tem visão de música, né? Sim. Ele tem formação, sabe disso? Não sei te dizer, né? Com certeza, mesmo que for a faculdade da vida, a formação dele é muito boa. A gente também, muita gente fala, nossa, você... Porque assim, quem tem um conhecimento de música, né? Como Fábio Massari, como o próprio vocalista do Camisa de Vênus lá, o nosso amigo, Marcelo Nova. Né? Quem mais? O Kid Vinil, são experts em música. Você chega lá, eles têm vinil. A maioria tem coleção, né? Você também tem uma coleção invejável. Não muito. Perto deles eu devo ter metade. Eu tenho 2.400 e poucos vinis. Mas eles têm muito mais que eu. Nossa, né? Então é um pessoal que tem muita coisa. Pode crer. Mas e aí, você tava falando da Speed lá e você tá tocando com eles e vai fazer algum projeto, alguma coisa assim? Tem a Speed Gonzalez, ela surgiu em 92, né? Eu já falei da primeira formação. Essa última formação agora é com a Natália, né, no baixo, e o Maurício na bateria. E os guitarristas, né, tem o Vitor, meu filho, tem o Paulinho, né, que é um amigo também de muito tempo, tem o Conservatório Santa Clara. Então a gente vai revezando, né? Você vai fazer participação numa música, tá feito aqui ao vivo o convite, né? Gravação de CD e tal? Isso, no CD da gente, no CD, e vai ter participação do Mingau, do Traje. A gente vai colocar muita gente para participar, o próprio Koala do Reitinho, o Japinha do CPM.
Então a gente vai fazer um CD bacana, né, com algumas músicas aí, porque nós temos 3 coletâneas e uma que está sendo lançada agora pelo chinês lá da Corsário Records. Então, primeiro nós pegamos 3º lugar no Festival de Bandas de Garagem da Skol, com 800 e poucas bandas inscritas, com a música Fala Garoto, uma homenagem que eu fiz ao Serginho Groisman. Aí depois nós fomos pro Café Aurora no Bexiga, pegamos 5º lugar também com uma canção. Eu costumo dizer que eu não faço música, eu faço canções, né? E depois saiu uma coletânea Make Your Choice, com Reitin, com Holly Tree, com várias bandas, né? E aí foi no começo já daquela época lá do pessoal mais emo, né? Vamos dizer assim. Aí saiu uma coletânea também com 2 músicas de cada banda e por último agora tá saindo pelo chinês lá, né? Da Corsário Records também, que faz os SP Punk lá, as coletâneas. Legal. Então tá saindo mais uma coletânea. Então muita gente vai lá na galeria lá com o nosso amigo Luiz Calanca da Baratos Afins. Tem CD da Speedy Gonzalez aí? Ele falou, olha, não tem coletânea, né? Mas outro dia mesmo, semana retrasada, eu fui procurar alguns CDs lá e já não tem mais. Já é tudo. Ele falou, olha, o que tinha de CD de bandas de rock dos anos 90 sumiu tudo, tá tudo, né? Então a gente tá para gravar esse trabalho novo para poder começar a distribuir aí no mercado, né? Que legal, meu. Você me mostrou algumas músicas, tem um lado humorístico, mas tem umas coisas fortes também, né? Tem como Bons Tempos, né? Dá pra fazer até um rap. Dias felizes até descobrir minha identidade, de fronte à realidade de um mundo hostil e cruel. O que predomina é o papel, monopólio da alta sociedade. O Estado controla a cidade de um país sem estabilidade. Aí vem o refrão, né? Dias felizes até descobrir minha identidade, dias felizes até destruir meu coração, né? E essa música a gente gravou na época. A Speedy Gonzalez também tinha uma outra formação, vamos dizer assim, mais hard rock, né? Com o Fernandinho Van Halen na guitarra, né? O Fernando Nelson, o Jean na bateria, o Marcão do Genocídio no baixo. A gente juntou para ver o que ia dar e pegamos 5º lugar no festival da Skol. Então foi bacana, da Skol, do Café Aurora no Bexiga. Entendi. Então foi bacana também. Pô, que legal. Mas tem as clássicas, né? Do Limãozinho. Tem as comédias, né? Vai Limãozinho, tem Horrorosa, que é uma música que a gente fez lá na praia, que as meninas passavam, a gente começava e elas tudo narizinho empinado, né? Lá no canto do Forte, na Praia Grande, no Gonzaga, e lá também no, né? Lá no Perequê, lá nas praias lá de Guarujá também. E as meninas passavam, a gente, aí começava, horrorosa, feia pra caraca, vai morrer solteira, vai ficar pra tia, volta pra caverna, volta. Aí tem as comédias, né? Essa tem também a do... Qual que é aquela do violão que você fez com sua mãe? Essa é uma em espanhol, né? Que meu avô era espanhol, foi tesoureiro do Corinthians, o senhor José Regis, desde a primeira gestão do Vicente Mateus. E aí... Você não é corintiano não, né? Infelizmente, por causa da família, eu sou. Caraca, então até isso. E aí, minha mãe, com 13 anos, eu ganhei o primeiro violão e ficava tchá, né, batendo nas cordas, não sabia tocar, e minha mãe quebrou o violão na minha cabeça. E aí eu fiz uma música, né, em espanhol, né, porque Speedy Gonzalez tinha tudo a ver, né? Eu não quero mais tocar minha guitarra, eu quero quebrá-la na cabeça de minha madre. Eu não quero mais tocar meu contrabarro, eu quero quebrá-la na cabeça de meu padre. Eu não quero mais tocar minha bateria, eu quero quebrá-la na cabeça de minha tia. E aí vem o refrão que dá duplo sentido, né? Mi padre, mi madre, mi tia, mi padre, mi madre, mi tia. Caraca, clássica também. Essa é o Laerte Sarromor do Língua de Trapo. Ele tem um programa na Rádio USP aqui em São Paulo. Vira e mexe, ele toca ela lá, né? Fala que eu sou amigo dele e fala que essa música é muito bacana, tem duplo sentido e tal. E aí nós temos mais 2, fora essa em espanhol que eu acabei fazendo, por causa do nome da banda, né? Speedy Gonzalez, é o ligeirinho, né? Aí o Miranda, na época do Skol mesmo, deu uma música, ele falou, vocês têm que cantar em espanhol, conquistar a América Latina aí. Aí ele fez uma música lá, né? E deu pra gente também. E depois acabei fazendo mais uma chamada Me Gusta também, né? Que é meio, né, uma música bacana, assim, meio Nirvana, vamos dizer assim.
Mais pesadona? Mais pesadona, tipo o aneurisma do Nirvana, né? Pode crer. Então, falar em Nirvana, nem me pergunte, né? Pô, conta essa história, que essa história é a mais legal que eu já ouvi na minha vida, assim. De Nirvana nem me fale, né? O senhor Kurt, 20 anos sem Kurt Cobain agora. Exatamente. Foi em 94, quando teve o Hollywood Rock aqui em São Paulo. O João Gordo fez a abertura, né? Ele namorava na época com a Lei do Pinaps. E né, ela foi diretor de VT lá da MTV também. E aí a gente tava lá, tava eu, o Valtão, que era do Não Religião e do Ratos de Porão na época, do meu lado, tudo. O Koala, o Badawi, o pessoal do CPM, né? Toda a turma lá, o Japinha. E aí a gente cismou, a gente brincava de correr de cueca, assim, em volta do... né? Corria, abaixava as calças, corria de cueca. Aí levantava e de repente passava o segurança. Você viu os caras de cueca? Correram, foram pra lá. Aí os caras, né, ficavam zoando. Aí começou o show, né? A gente foi lá pra área VIP, bem debaixo do palco ali, né? E aí no final do show, Kurt Cobain quebrando a guitarra em cima do pedestal. Básico, né? E né, ele cuspiu na câmera, fez o gesto de se masturbar lá. E aí quando ele tava quebrando, voou uma lasca. Uma lasca da guitarra, eu falei, ai caramba, puf, bateu no meu nariz. E aí eu só vi, né, eu coloquei a mão, nesse que eu coloquei a mão, o pessoal pulou pra pegar aquela lasca da guitarra lá, do braço, sei lá, do que era, eu sei que era um pedaço de madeira. E veio, bateu legal aqui, eu senti aqui no ossinho. E aí o pessoal pulou, bateu de novo, quer dizer, aí também não sei se foi a guitarra ou se foi o pessoal que bateu na hora de pegar. Aí começou a sangrar meu nariz, né? Aí o Valtão olhou pra mim, né? O Valtão é grandão, né? Ele olhou e falou, nossa, você tá zoado. Acho que quebrou seu nariz. Eu olhei assim a camiseta que eu tava, cheia de sangue. Aí nisso vem a câmera do estádio, assim, filmar minha cara, assim. O estádio inteiro me vendo assim, todo ensanguentado. Os caras, o Rick tá muito louco, olha, tá sangrando até o nariz. Eu sempre fui taxado como louco, mas nunca fui. Né? No máximo um pouco alcoolizado, mas louco assim não. E os caras sempre acharam que eu fui louco por causa disso. E aí a câmera filmando, tal, todo mundo, olha lá o Rick, olha lá. E nisso veio o produtor do Nirvana, o John, não sei das quantas, todo tatuado, me dá a mão, come on, you'll crash your nose. Me deu a mão assim, me puxou lá pra dentro, me levaram lá pra enfermaria. Olharam, né? O médico conversou em inglês para ele, falou, deve ter quebrado o nariz, né? E aí depois, né, me pagaram uma cirurgia plástica. Na realidade eles pagaram o conserto só. Aí chegou lá na Pacaembu com o Dr. Renato Lerner, ele falou, se me der mais R$300 eu te faço a plástica, eu já tiro aqui. Eu falei, então tá bom, né? E aí eu ganhei uma plástica do Kurt Cobain. Foi o último cara que quebrou meu nariz, isso eu posso afirmar. Cara, sensacional. Mas depois você encontrou ele em alguma coisa? Encontrei com ele no mesmo dia, assim, no Dare Temple. Ele tava andando ali dentro, né? Era uma casa do Didi, um amigo nosso, que hoje é dono do Matrix, ali na rua Spicuelta. E ele tava lá dentro. Aí quando o Cello, um amigo nosso que é DJ, viu, tirou a camiseta assim, fez assim pra ele, tirou a camisa dele, deu pro Cello, assim, né? Trocaram a camiseta, depois eu roubei essa camiseta também. Então, nossa, foi... E ele depois saiu pra rodar de carro com o João Gordo. Aí foi lá pra Amaral Gurgel, onde tem uns travestis aqui em São Paulo. Tirou uma nota de $100, né? Deu pro travesti, o travesti mostrou os peitos pra ele, né? Bem doido o Kurt Cobain era. Não tava nem aí com grana, com nada. Nossa, era bacana. Mas a pena que foi embora, né? Ele não aguentou o tranco da vida aí, tá em outra hoje. Mas muitos deles, né? A maioria dos bons aí, como Jimi Hendrix, né? O cara do The Doors, né? Também, todos eles, né? Janis Joplin, então tudo em outro, né? Tem alguns, tipo Ozzy Osbourne, que não vai morrer nunca, né? Gente, o que é o Ozzy? Dizem que as drogas não fazem efeito no corpo dele mais, né? Tanto que ele tomou, hoje as drogas não fazem mais efeito. Então, né? Eu falo uma coisa doida isso, né? Então, tem vários estudos dele, né? Por que ele não morreu ainda? Caraca. Aquele não morre, aquele... Muito legal. E a Speed
Você vai fazer o CD novo, pá, e já tem agendado alguma tour, alguma coisa assim? Isso, Aliás, temos, tem site? Pra falar a verdade, nós temos 33 músicas. Nós temos MySpace, né? O famoso MySpace tá lá, e Banda Speedy Gonzales, conta um pouco da história. Tem algumas músicas lá pro pessoal baixar. Mas no YouTube também, você joga lá Banda na frente, né? Banda Speedy Gonzales. Aí você vai assistir alguns videoclipes que nós ganhamos aí no decorrer aí da nossa existência aí, né? Vocês chegaram a abrir para Mamonas, não foi? Abrimos num show beneficente para Ilza Carla, né? Antes disso, para Utopia, nós tocamos no Street com eles, né? Ainda com o Koala, né? Nós tínhamos o Burn ainda na época. Burn e Utopia, então. Burn e Utopia tocaram juntos, mas no Lua Nua nós também tocamos. E a Speedy Gonzales abriu nesse ginásio de Itaquera, que era um show beneficente, que ninguém escutava nada, era a mulherada gritando, era o som todo distorcido dentro do ginásio, que você viu lá, nós fomos no MMA, mais ou menos aquilo. Ninguém entendia nada e um olhava para a cara do outro e tocando do mesmo jeito, né? Mas foi bacana. Fui muito amigo deles também. Tanto é que a Gretchen inspirou eles no piri-piri-piri que o Dinho fazia, né? Pode crer. E fui eu que apresentei num aeroporto da vida aí a Gretchen pro Dinho. Falei, ó Dinho, essa aqui é a Gretchen, trabalhou comigo aí, que eu apresentei durante muito tempo o programa de caminhoneiro, né? Pelas estradas, ainda apresento, né? Rodando o Brasil aí. Então eu trabalhei 4 anos com a Gretchen, 4 anos com a Ché Blonde, e depois mais 4 anos com Barra da Saia, uma banda só de mulheres de country music. E eu apresentando esses programas para ganhar o pão nosso de cada dia, né? Pode crer. Aí eu apresentei a Gretchen pro Dinho. Quando eles se encontravam no aeroporto, sentavam todos no chão, assim, a Gretchen na cadeira, e eles sentavam no chão em volta da Gretchen, assim, olhando, né? Olhando, admirando ela, né? Uma ídola. Caraca. Você falou do Axé Blonde, me veio uma história agora na cabeça, que eu toco com um baixista americano chamado Billy Sheehan, tal, que ele tá com uma banda nova agora, chama Winnery Dogs. E o guitarrista é o Rich Cotton, que é marido ou namorado, não sei, de uma guria que é do Axé Blonde. Do Axé Blonde, olha só. Até o Rodriguinho dos Travessos lá casou com uma das meninas do Axé Blonde, né? Então, na época, eu peguei a época da Lucinha Sintra. Nossa, que voz tem aquela menina. E hoje ela tá cantando música gospel. Mas é maravilhosa. Mas, se não me engano, o Rich Cotton conhece o Speedy Gonzales, né? Ah, sim. Não, é verdade, né? Ele chegou e falou que era fã da minha banda, mas ele achava que a banda Speedy Gonzales era mexicana, né? Por causa ele tem lá a coletânea lá, ele tem uma coletânea, se eu não me engano, acho que é o Make Your Choice mesmo, que saiu pela Choice Records na época, que já nem existe mais. E assim, ele achava que nós éramos mexicanos. Você usava um sombreiro, Sim. Né, por causa de uma banda chamada No Violence na época, de amigos nossos sugeriram o nome também. Caraca. Bom, meu estúdio chama Ultra Violence Studios. Olha isso. Mas o meu é por conta do filme Laranja Mecânica. Então, e o pessoal, né? Não, tem uns brechó aí vendendo sombreiros, por que você já não assume Speedy Gonzales, né? E eu acabei virando Speedy Gonzales, né? Colocando sombreiro, pala mexicana, e tocando e fazendo folia, e a gente faz na hora lá o que tem vontade, tira o sombreiro, dança em volta do sombreiro e faz a festa, berra, pula. O pessoal que olha fala, nossa, Rick, né, você tocando desse jeito parece que você tem 20 anos de idade. Tem cara com 20 anos que não faz o que você faz no palco, né? Mas parece que na hora desce uma entidade, né? Uma época eu tava, quando foi sugerido esse nome, era uma jam ali no Aeroanta, que nós acabamos de passar ali perto do Largo da Batata, ainda existia o Aeroanta lá. E foi tocar o Sepultura lá, abertura do Genocídio, uma banda de amigos meus que moravam, eram vizinhos da minha casa. E aí foi lá que surgiu o nome, assim, Speedy Gonzales, isso em 92, né, aqui no Aeroanta. E aí nós fizemos lá um barulho para começar tudo, e foi muito bacana. Legal. Falar em Sepultura, eu gravei agora a comemoração de 5 anos do disco. Você estava lá no estúdio, né? Eu fui ver lá o seu trabalho. Nossa,
Aliás, você fez uma regravação da sua própria música, mas comemoração. Para quem é comemoração, exatamente, porque para quem escuta a primeira versão tá muito bacana. Agora, para quem escuta essa versão, nossa, desculpa te comparar, mas há um Ing Malmsteen, há um Stevie Vai, há um Joe Satriani, meu, você aqui no Brasil você tá nesse nível já, Caraca, vou dizer. valeu. Muito bacana, né? Sem jogar confete, né? A gente fica jogando confete um no outro aqui. Você falou Sepultura, eu lembrei. Você chegou a conhecer os caras? Conheci. Até no dia que o guitarrista lá foi abrir o Andreas Kisser foi abrir pro The Police lá no Maracanã, junto com os caras do Paralamas, né? Sim. O Herbert Viana, com o Baroni, o Bi Ribeiro. E aí eles estavam lá, e um primo de um deles estava lá também, sentado lá comigo, lá no VIP. Ali foi uma loucura que eu fiz, né? De última hora não tinha nem voo, eu paguei avião, paguei, né, o ingresso mais caro lá no Shopping Tijuca, pra ficar lá no Vipão junto com os caras lá. E aí a gente vai conhecendo, né, com o tempo, todo esse pessoal aí, né? É muito bacana. E como é que você... aliás, você gravou com o baterista novo do Sepultura, né? Essa sua comemoração. Por isso que eu te falei. O Eloy, nossa, toca ele tem muito. 20, 21, 22. Nossa, toca demais. E como pessoa é foda também, né? Mas Pô, mas que legal. Mas como é que você conciliava o lance da TV, do humor? Eu sempre fiquei dividido entre a música e a TV. Música e o teatro, música e né, a parte cênica e a parte musical. Então sempre, a minha vida inteira. Tem horas que a parte musical fala mais alto, que nem agora voltou tudo aí, me deu um incentivo. Eu fui gravar junto com uma banda punk chamada Excomungados, né, uma música lá com eles, me chamaram para fazer guitarra. Tem um lance do Zé do Caixão com eles lá, não é? Tem, né? Logo a gente vai virar gibi, você também vai virar gibi. Nós vamos virar tudo história em quadrinho lá. A turma da escolinha, Mulher Meal, que é a Dona Silvia Design, nossa, uma comédia, né? E a gente vai se metendo nessas coisas aí vai acontecendo, né? Sim. A gente não pode nunca parar, é o que o Zé Vasconcelos dizia pra mim, né? Não podemos parar, temos que estar sempre na ativa, sempre correndo atrás de alguma coisa. Aí vai acontecendo, né? Aconteceu aí a minha carreira aí, que eu comecei como palhaço. Aliás, você é uma lenda, né? E palhaço, todo mundo me considera, né, como palhaço tique-tique, animei muita festinha. Hoje tem cara que eu tô na fila do banco, às vezes o cara bate no meu ombro, eu olho pra cima assim, né? Um cara de 2 metros de altura, né? Ô tio, você fez minha festinha quando eu tinha 5 anos. Eu falei, nossa, quantos anos você tem agora? Ele, 22. Caramba! E as pessoas não esquecem, né? Eu trabalhei na TV Manchete, né, saudosa TV Manchete, junto com a Mila Cristi, aquela sardentinha. Logo quando a Angélica foi pra Globo, Bambalalão, né, Mara Maravilha. Então foram muitos programas de palhaço. Conheci o Arrelia, conheci o Torresmin, Pururuca, né, muitos palhaços. Então comecei assim a carreira artística praticamente. Opa! É normal, isso em São Paulo é normal, né? O cara sai sem dar seta, sem olhar. Vai indo falar, barbeiro. Isso. E aí depois de palhaço que eu comecei, eu encontrei uma amiga, uma produtora, a Bia, né? Que hoje ela é dona da Princípio do Talento. Ela falou, escuta, né? Você não quer fazer um palhaço numa gravação amanhã, tudo? Eu falei, nossa, né? Eu falei, posso fazer, né? Vai lá, a gente paga, né? Na época era tipo, R$1.000 se fosse hoje. Eu falei, nossa, né? Eu tinha que fazer 5 shows para poder ganhar R$1.000. Eu falei, não, eu vou. Aí eu fiz a primeira participação, o diretor era o Arnaldo Jabor, comentarista da Globo. Aí, né, ele gostou tanto de mim lá fazendo palhaçada, lá brincando com as crianças, que ele me chamou para ir na gravação do dia seguinte. E era com o pessoal da TV Pirata nessa época. A Denise Fraga estava começando também. Caraca. E minha irmãzinha, né, eu chamo ela de minha irmãzinha, Denise Fraga. E aí depois disso, depois de um mês, esse mesmo diretor Arnaldo Jabor me chamou para um filme para ser o principal, que era da Tintas Renner, junto com a ex-mulher do Cacá Rossé, a Tereza Freire. Aí fiz com ela e aí não parou mais. Aí depois eu descobri que uma tia minha, né, a Luísa Morgan, dona da LM, a antiga agência Jarmel,
montou uma agência, ela veio junto com a minha tia Irene, da Argentina, que casou com o Zé Vasconcelos. Olha as coincidências. Caraca. Ela tinha uma agência e começou a me empresariar também no ramo de comerciais. Entendi. Aí fazendo comercial de televisão, palhaço, eu já estava ganhando mais do que no banco, porque eu fui bancário. Né? Aí pode crer. Pedi as contas do banco. Né? Ganhava mais. Tava né, ganhando mais só de fim de semana. Como palhaço eu ganhava 5 mil reais já por mês. Pode crer. E aí, né, eu falei, bom, o que eu estou fazendo no banco? Pedi as contas, depois de 6 anos de Banco Itaú. Né? Aí pedi as contas e na sequência já fazia parte também do Grupo Teatral Itaú, né, lá dentro. Pessoal, o que você está fazendo aqui? Isso é muito bom. E aí foi o pontapé inicial para começar a carreira na televisão, né? A gente começa com comerciais, depois vem novelas, vem programas de televisão, né? Antes da escolinha do Gugu, eu fiz o Sem Controle, que era um programa de humor no SBT. Depois fiz o Ó Coitado também no SBT, que está reprisando agora. Então foram vários programas de humor assim, né? E fui até o Gastrolino, aquele avestruz gigante do Gilberto Barros lá durante um ano. Fiquei lá no programa lá junto com o Gilberto Barros fazendo. Então a gente passa por cada uma, né, que o pessoal. E quando aparece na mídia, né, que você ganha um programa, um papel numa novela, o pessoal fala, nossa, surgiu agora, ó. Mal sabem as pessoas que a gente tem mais de 200 comerciais gravados já. Caraca. Qual que foi os últimos que você gravou? Os últimos foi da Sky, né? Lá que com o Cacá Bueno, que aparece dirigindo. Primeiro tem um japonês lá atropelando escola, olha o Cone, né? Eu falo com o Bernardinho do vôlei, né? Bernardinho, assinei a TV a cabo e não tem o canal 10 vezes, bem assim mesmo, que nem tá você e eu aqui, né? E isso faz alguma diferença? Faz. Imagine que ao seu lado, né, no lugar desse jovem promissor aí, tivesse o Cacá Bueno. De repente aparece o Cacá Bueno e sai dando uns cavalos de pau com o palão. E obrigado, Bernardinho! Né? Sem o óculos, tudo fazendo. Esse aí também tá na internet, né? Mas tem lá Caninha 21, tem muitos comerciais. Basta acessar lá Rick Regis no YouTube, que você vai ver lá um monte de trabalho lá. Nossa. Né? E música também, né? Música a gente faz parte do rock nacional aí. Faz parte da história do... já faz parte, né? A gente vai virando tiozinho, né? E vai fazendo parte aí da história aí do rock nacional aí. Daquela época, pode-se dizer pós-punk, né? Porque os punks mesmo foram os primeiros que hoje estão famosos, Capital Inicial, Inocentes, né? Então, que abriu o caminho para muita gente, né? A gente sabe que na época hippie lá existia, né, as bandas que... A gente tem sempre que agradecer as bandas antecessoras, né? Que antecedem aí as atuais, porque elas abriram caminho para as outras, né? O movimento hippie, depois o movimento punk, depois o movimento do metal. Tudo isso acho que faz uma vai abrindo caminho para outra e para outros estilos de música também, né? Pode crer. Você acha que o rock morreu? Não. O rock nunca vai morrer, pelo contrário. Né? Você acha que chega a ser mainstream rock... de novo? Porque assim... Eu acredito que é uma roda gigante, né? As coisas vão e vêm. E você tem que estar sempre preparado, né, para ser a bola da vez, para entrar naquele movimento e estourar. Então nunca desista dos seus sonhos. Se acabar o sonho numa padaria, vai na outra que tem. Né? Então é uma roda gigante. Hora você está com a banda aqui embaixo, hora daqui a pouco começa a subir, de repente você está no topo de novo. Opa, né? Surgiu um movimento novo e por mais que você faça metal, punk rock, thrash metal, né? Se você tiver com a banda bem preparada naquele momento para, né? Como a gente conhece banda de amigos nossos, a Malta lá que está ganhando, né? Logo talvez ganhe esse festival, não sei. Tô torcendo para eles também lá. Superstar na Globo, não é qualquer coisa, meu. Não é qualquer coisa. A banda deles tinha parado, de repente eles receberam um convite e estão lá, ó. Né? Por quê? Porque eles já estavam afiados com a banda lá, preparada, bonitinha para, né, o que der e vier, principalmente para aquele que vier a ideia, né? Então eles estão, né? Nosso amigo Adriano tá lá. Sabia que ele foi um dos produtores, ele e o Brandon Duffy do Norcal Studios. Você foi lá no Norcal Studios? Nossa, um super estúdio, maravilhoso. Quem quiser gravar lá eu recomendo. Pode crer. Né? Então
os dois, né? O Brendan e o Adriano e eu fomos os 3 produtores do meu primeiro disco, que inclusive foi o Billy Sheehan que gravou o baixo, que ele vai conectando as coisas, né, meu? Muito legal isso aí. É verdade, né? Bacana isso. E assim, a gente tem que continuar, porque isso é só um pontapé inicial, né? Com certeza daqui a uns anos a gente vai se encontrar, pô, e aí, tal, quem sabe a gente é jurado do Ídolos daqui a um tempo, jurado do Superstar, do Fama, do não sei o que, né? É tudo questão de trabalho. A gente vai fazendo um trabalho bem feito, tem uma hora que a gente é reconhecido pelo povo, pela mídia, né? Hoje o meu trabalho de humor hoje é super reconhecido. Toda semana eu dou entrevista para uma revista, para um canal, né? Sou convidado, então graças a Deus eu interpretei o papel lá do meu tio muito bem na Record e passei por outras emissoras também. Então a gente é reconhecido pelo trabalho bem feito, né? E na música é a mesma coisa. Na música a gente galga isso, vai fazendo os trabalhos, vai aprimorando, né? Tem uma hora que a coisa, né? A gente é reconhecido, o pessoal, você vai num barzinho, o pessoal, eu curto o teu trabalho, eu tenho o seu CD, né? Então aí a gente começa a adquirir o tão querido, né, que a gente busca, que é a popularidade, né? A fama através do seu trabalho, do seu reconhecimento, do seu merecimento, tudo isso. Eu acho bacana. Na televisão, você tem alguma coisa engatilhada? Tem uma, mas eu não posso falar agora. Caraca, tá certo. Tem uma, né? Eu tô lá, tá na bica. Tem um trabalhinho lá, uma bica lá com a própria emissora, que eu posso até falar qual é a Record, mas eu não posso falar porque não tá certo ainda, só tô indicado. Né? Tô indicado para um reality show. Então já entreguei o ouro aqui, pronto, né? Pra quem pensar, quem usa a cabeça vai, já sei. Então, mas assim, existem outros projetos de humor também, rolando aí em outras emissoras, onde eu fui convidado a fazer piloto, a fazer participação, né? Tem um que eu recusei, que eu falei, não é bem o estilo de humor que eu gosto. Tá? Você é diretor até, né? Sim, da NGT, me convidaram para dirigir programa, mas também ainda estou na fase de atuar, não quero, né? Diretor, assim, quando eu ficar mais tiozinho ainda, aí sim, aí eu vou vir diretor, vai demorar muito, produtor musical, sabe, não quero mais tocar, quero produzir bandas, aí, né? Aí a gente pode até partir para essa, mas por enquanto eu tenho muito gás, né? Apesar da minha idade, eu não minto a idade, eu tenho 48, né? Mas para quem me vê no palco, como eu te disse, eu viro cambalhota com a guitarra para trás, eu pulo, dou salto mortal com ela, e o pessoal fica assim bobo vendo aquilo, né? Caio no chão que nem um Angus Young da vida, fazendo barulho lá, Kurt Cobain do Nirvana, né? Misturo tudo. Eu sou um cara que sou eclético quanto à música. Eu gosto, eu cresci, né, no meio do punk rock, lógico, né, na época de 77, 78, 80, começo dos anos 80, eu era adolescente, jovem, então tocava naquela época, o punk rock estava abrindo caminho para as bandas como Clash, Pistols, né? O próprio Ramones, que para mim vem antes do que os Pistols, né? Que os Pistols levaram a fama, Sex Pistols, como a banda de punk rock. Mas com o movimento da moda mesmo. Foi esse movimento da época, eu cresci no meio dele, então eu conheço todas as bandas, eu tenho muita coisa finlandesa, irlandesa, né, de punk rock. E aí depois, na sequência, já veio o metal. Aí veio aquela coisa que você escutava, como eu te disse, né? Você escutava Motorhead, você escutava, né, surgindo Iron Maiden, e você, nossa, que é isso? Metallica, olha isso, bicho. Hoje tem tributo de bandas de punk rock tocando Metallica. Sim. Eu tenho um CD tributo. O que eu acho legal do Metallica é exatamente isso. Ele juntou todas as tribos. Quem é punk, quem é mais pesado, quem era mais... E teve o começo, né? Pra mim o começo, assim, que eu pertencia a Baratos Afins com o Luiz Calante. Ele me indicava lá no Coqueluche, banda de rockabilly. Ali surgiu o Arpia, o Corsos, bandas desse naipe. E depois, né? Aí veio
veio a glória nacional, que seria o Viper, né, o Angra, né, Dr. Sim. Aí sim, essas bandas já nacionais que se consagraram inclusive lá fora, que a gente sabe disso, o próprio Sepultura, imagina, não vou deixar de falar deles, né? Mas aí já era do Cogumelo, né? Já era Cogumelo Records lá, movimento lá de Minas também, que foi forte, né? O movimento no Rio também foi forte, né? São Paulo, Rio Grande do Sul também, né? Então eu acho que aí já o Brasil inteiro estava despertando para o rock nacional, a partir das bandas de metal, né? Punk rock não, era uma coisa ainda voltada à Europa, voltada aos Estados Unidos, mas quando veio o metal nacional aí pipocou banda para tudo que é lado aí, né? Pode crer. Sempre pipocou banda, mas como hoje em dia em cada quarteirão tem uma banda, pode-se dizer. Mas sabe o que é legal que eu vejo? No Rock in Rio, por exemplo, no dia do metal, né, no dia do rock mais pesado, a galera, antes de abrir o portão, já tá lá, e quando dá, tipo, meio-dia, sei lá, quando abre o esquema, já tá lotado, e a galera do rock, né, porque é muito fiel, né, tudo tão complicado, né, muito difícil, é um público muito grande, você vê ali no próprio Rock in Rio, né. Não, e existe carência, inclusive, de rádios, né? Hoje você vai para uma cidade aí, você tem uma rádio que toca rock e o resto é outros estilos. Tá? Sem desmerecer os outros estilos, porque cada um tem seu espaço, mas é um espaço muito reduzido para o rock. Então, que não é nicho, né? Esse é que é o lance. Agora em São Paulo nós temos 2 rádios que tocam rock, né? Pode-se dizer oficiais, assim. Né? Mas tem lugares que ainda não tem, que o pessoal quer curtir aí e não tem rock na rádio. Então o cara fica lá com um CD, fica baixando o MP3, tem a galerinha que vai na casa de uns e outros. Podcast, né? Então, mas assim, de jeito nenhum, o rock nunca vai morrer, pelo contrário, o movimento há de crescer e a gente está aí batalhando para que aconteçam outros movimentos, né? Hoje não tem mais aquela divisão. Antigamente tinha briga, né? Quem era careca não gostava de punk, quem era punk não gostava de metal, quem era metal não gostava. O João Gordo foi chamado de traidor, né? Porque passou a tocar um pouco mais metal do que punk rock. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a gente viu que ali vinha surgindo um estilo de música nova chamado hardcore, né? Então o metal que ele fazia, o João Gordo, era um hardcore. E o pessoal fala, não, isso é metal. Muita gente, não, eu vou continuar no punk rock. Não, a gente tem que evoluir também, tem que ver que as coisas, né, vão se transformando. Sim. Né, novas a própria bandas. Internet, né, o mundo deu uma mudada. Sim, naquela época eu vi uma entrevista do Renato Russo, do Dado Villa-Lobos, lá do Legião Urbana, que eles tinham que trazer os discos de fora, porque aqui no Brasil não tinha. Né, então eles tinham que trazer bandas de fora para poder se inspirar, falar, olha isso, escuta isso, coisa nova, tal, para poder fazer um som mais parecido, evoluir um pouco. Sim. Né? Senão, né, nós estaríamos curtindo Beatles e Rolling Stones até hoje. Com certeza. É sobre uma história do Legião Urbana. Não que eles não sejam bons, desculpa, mas eu escuto ainda Beatles e Rolling Stones até hoje, né? Pô, mas não tem como, né? Mas assim, hoje a gente escuta coisas super modernas, né? Coisas que estão nascendo agora. Com certeza. Você falou do Legião Urbana? Então, o filho do Renato é o cara que tem a posse da marca, né? Do Legião Urbana. Eu vi isso. Você viu isso? Vi. Meu, o que você acha disso? Que os caras, né? Assim... Não, eu acho que não tem nada a ver, que a banda tem sim que entrar na justiça e ter o nome Legião Urbana livre para quando eles quiserem tocar, fazer show, sabe? Afinal de contas, quem sofreu na pele foram eles, e não o filho do Renato. Tá? Eu acho que ele tem que abrir mão disso, tá? Eu acho que ele é uma pessoa que tem um certo senso, que ele vai, sabe? Ele vai conversar, se juntar com os caras, vão bater um papo e que os caras vão acabar fazendo um acordo lá amigável, falando, não, vocês podem fazer sucesso, tocar, né? Mas esse negócio de ser dono da marca, aconteceu isso com os Trapalhões. É verdade. Na época o Didi registrou a marca Os Trapalhões, ele era o dono dos Trapalhões. Aí os outros ficaram chateados. Depois, né, acabou uma coisa assim chata pro lado deles também. Acho que não tem nada a ver. Pô, que coisa, né, meu? Se não me engano, o Angra também tem um lance assim. Então... é complicado, né? Tem o lance do politicamente correto também no humor, né? E hoje
tem as pessoas que querem, né, ser donas. Eu acho que tá errado isso, ser dono. Eu acho que se a gente se nós temos uma banda, a banda você tem que saber se o baterista tá de acordo, se o baixista tá de acordo, se o guitarrista tá de acordo, se o vocalista. Então a banda é um conjunto, certo? Agora, aí já se torna uma coisa de ditador. Não, eu sou o dono. Não, então se é o dono, acabou, não existe mais. Não é mais banda. Tá, aí é carreira solo do cara lá, então. Cada caso é um caso, na verdade, né? Mas assim, é complicado, é um assunto muito... Charlie Brown Jr. também, né? Saudoso Chorão, saudoso Champignon, né? Aí eu acho também, que quiser mudar o nome pra banca, aí o Champignon também, puta, tinha que entrar numa errada de se matar, né? Aliás, quem entrou na errada também foi o Chorão, né? Que a mulher dele mesmo falou que perdeu ele pras drogas, né? A gente sempre soube que o rock and roll, drogas, sexo e mulheres sempre teve junto. Mas, sabe, você que tá com droga aí, manda mandar uma mensagem pra turma aí, né? Maneira, bicho, maneira, não pega droga pesada, né? A coisa é complicada, né? Muita gente fala, não, eu saio dessa hora que eu quero. Não é bem assim, não. Existe uma dependência química que tá mais que comprovado aí, que é complicado. Então, maneira. Eu sempre fui considerado louco, mas eu fui um louco sã. O máximo que eu fiz, foi tomar uns goró e subir bêbado no palco, que já era um barato, sabe? Agora, cair pra droga pesada já não faz o meu estilo. Até o João Gordo teve problema do coração, parou de vez, né? Sabe? Então... mas sabe uma coisa engraçada? A galera que estuda, a galera da minha turma ali, que é a galera do Angra e tal, que é mais virtuoso, estudioso. Sim. O próprio Aquiles Priester também, batera, meu irmão. A gente tem que estar 100%, cara. Sim, senão você não rende. Concentrado pra tocar, porque é difícil, né? É um desafio tocar e tal, então... ainda mais fazer não sei quantas notas por segundo, que nem você faz, que nem o pessoal lá, o Andreas Kisser, nossa, o cara tem que tá bem lá, porque senão... 100%, meu, no pau. Porque ao vivo é outra coisa, estúdio é uma... Diferente do Sid Vicious, que o pessoal falava que ele não tocava porra nenhuma, subia bêbado, chegou no Texas, gritou no palco, todo cowboy é viado, quebraram ele inteiro na porrada, ele subiu todo ensanguentado pra tocar, batia no baixo, quer dizer, uma coisa punk, aí que tá a diferença, era punk, né? Isso outra época também. Então eu não tocava quase nada, perto do Matlock sim, que era o outro baixista dos Pistols, tocava, né? Mas foi uma coisa assim, coloca ele lá que a pessoa dele vai fazer a banda disparar. E fez, né? Mas depois ele se matou também. Fazer o quê? Que nem o Kurt Cobain, que nem muitos. Né? É complicado essa coisa, né? Tem muita gente boa que tá lá do outro lado porque se matou, né? Não aguentou o baque aí do... Deve estar fazendo uma mega festa, não seja lá onde for. Mas eu acho que os corajosos estão vivos. O desafio maior é você encarar essa vida aqui, ó. É o trabalho, tá sem dinheiro, é conseguir cobrir a dívida que você tem no banco, sabe, não é fácil não. Então o maior desafio é você estar vivo, né? Fraco é aquele que se mata para ir pro outro lado lá, achando que vai estar tudo bem. A gente não sabe o outro lado. Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não existe outro lado. Então o negócio é aqui, né? E se você se mata, você não vai ser bem visto lá, não. Você é capaz de sair para um purgatório da vida lá, né? Sei lá pra onde. Que coisa, né, meu? Então... falando desse assunto aí, eu lembrei do Ayrton Senna e tal. Eu tinha até feito um single pra ele. Enfim, outra perda, mas foi uma fatalidade, né, e tal. Então, mas aí você vê. A gente fala, né, pra não correr, né, que existe velocidade. Mas essa velocidade aí, né, eu mesmo, às vezes eu dou palestra, né, eu fiz curso de CIPAT na época, né, segurança do trabalho, né, e fiz também curso de direção defensiva pela Volvo, que são os carros mais seguros do mundo. A Volvo que inventou o cinto de 3 pontos, né, então tudo isso. E, o melhor piloto do mundo, que era o Ayrton Senna, morreu.
velocidade, desastre. Então você fala, né? Pô, a coisa realmente é complicada. Se existe uma velocidade, vamos respeitar. Porque ali tem um engenheiro que viu, né? Eu tenho, por exemplo, num dos vídeos de direção defensiva, um carro batendo numa velocidade de 50 por hora, um carro batendo a 80 e um carro batendo a 120. Então você vê o estrago, né? Um bate só à frente, o outro vem até o vidro, o outro vem até a pessoa aqui, a 120 por hora, batendo numa parede, assim, num objeto parado, né? Nessa velocidade. Então tudo existe um porquê, um motivo. E se existe, a gente tem que respeitar. A física, né? E a matemática mesmo. É o respeito pela vida, né? A velocidade, a bebida, beber e dirigir, tá? Beber, dá a chave pro amigo, hoje eu vou encher a cara, você leva o carro, ou vou pegar um táxi, né? Pô, sai mais barato você pegar um táxi do que perder a vida. Então, às vezes eu saio pra beber com os amigos e falo, não, eu vou me encontrar com vocês lá, vou de táxi, né? Então... Cara, mas veio outra história agora na cabeça. Você foi o primeiro Seninha. Cara, primeiro Seninha. Isso já foi tudo nessa vida. Conheci os que faziam a revista do Seninha, o Rogério e o Ridaldi, lá na Fundação Ayrton Senna já, né? Que a Viviane cuidava, Viviane Senna. E fiz no Shopping Eldorado, né? Ali perto do estúdio, né? Do Adriano. Fiz o primeiro Seninha ali. Aí tem a roupa até hoje guardada, o boné do Seninha. Caraca, mano. Que da época era da Pacalola, acho que nem existe mais, nem sei. A roupa do Seninha, as camisas do Seninha, tenho tudo em casa isso. Né? Foi como palhaço, né? Que eu ganhava vida sendo palhaço. Tanto é que o Koala me chama de Ricardo Palhaço. Ele tá com um programa lá na Play TV lá, outro dia ele tava comentando lá, o Ricardo Palhaço e tal, que a gente começou tocando junto. Né? Então muito bacana. Que graça. Então fui o primeiro Seninha, fui o Wally, o personagem do livro Onde Está o Wally. Sim, fui. A editora Martins Fontes, entrava nos shoppings, nas livrarias Saraiva, de vestido de Wally. A cara é quase a mesma, né? É só colocar aquela touca vermelha, a mochila nas costas, a bengala e pronto. Meu Deus, eu sou fã do Wally, cara. Como o Wally, eu fiz show na casa do Silvio Santos, pra filha mais nova dele, a Renata. Não, você conheceu o Silvio Santos? Conheci. Meu Deus do céu. Ele ainda tem a casa lá na Quarto Centenário, atrás do Parque Maneco Manequinho, em Ibirapuera. E aí eu fiz o show do Wally pra Renata, filha mais nova do Silvio. Lá tava a Patrícia, estavam todas as filhas no dia. E eu fazendo show lá, brincadeiras, né? Aí de repente o Tatu, esse que é diretor de dublagem hoje, o Ivo Roberto, me cutuca e falou: olha quem tá atrás de você. Eu olhei, era o Silvio. Aí eu brinquei ainda, mas você, oi! Aí ponto pra você, aí! Aí eu brinquei tudo com ele. Ele falou, ele me chamou no final, né? Tomou um guaranazinho light junto lá. Ele falou: Regis, você, né? Ele já conhecia meu avô. Olha a história, meu avô vendia panelas, jogo de panelas em consignação para ele fazer sorteio no baú, né? E ele falou, quando ele me viu lá brincando, ele falou: gostei, viu, Regis? Você me imita, mas você não denigre a minha imagem. Você faz as brincadeiras, as piadas, né? Você pode me imitar. Então, quer dizer, eu não precisei nem da autorização, como o pessoal do Pânico foi pedir para ele lá, né? Então, eu fiz muito show de Silvio Santos aí para empresas, show do Milhão, né? Isso porque eu tenho, assim, o conhecimento do próprio Silvio, né? Que eu não denigro a imagem dele, pelo contrário, né? Eu faço perguntas, brincadeiras, é muito bacana esse aspecto. Então, fiz o Wally, Onde Está o Wally, né? Até hoje também tem as roupas, tudo guardado lá em casa. Aliás, tem um armário lá de fantasias que você deve ter visto. Você tem os fantasias do Mamonas. Tem, os chapéus. Chapéus né? do Mamonas. Que depois do falecimento deles, a gente foi fazer uma visita lá, né? De condolência para Dona Célia e o Sr. Alves, que são os pais do Dinho. E eu falei: poxa, esse monte de chapéu aí, inclusive o irmão do japonês também estava lá, né? E tocava guitarra pra caramba. Tocava. E o irmão dele também toca, o Maurício. O Maurício tá morando naquela cidade que tem o ZT lá, o Varginha. O Maurício foi pra Varginha. Não sei se voltou agora pra São Paulo. Mas o Maurício, irmão do Bento, né, também tocava guitarra, parou de tocar, tudo. E aí eu ganhei alguns chapéus. Do japonês eu ganhei um chapéu
tudo cheio de dread, um monte de chapéu dos Mamonas lá em casa, que o seu Alves Dona Célia falou, tem aí, quer levar, leva. Eu falei, nossa, vou guardar. Então até hoje numa arara lá em casa. Tenho 18 chapéus. Meu Deus. Né? Tá certo que deles eu acho que eu devo ter meia dúzia, só que são os mais antiguinhos, né, que estão ali, mas depois eu fiquei fanático por esses chapéus. De palhaço eu usava alguns chapéus desses também. Né? Então foi bacana, viu? Foi uma época. Aliás, todo esse pessoal que leva alegria pro povo brasileiro, é isso que eu gosto. Eu gosto de levar alegria também pro povo brasileiro. Só espero que eu não morra, porque Ayrton Senna, o Leonardo, né? Da dupla Leandro e Leonardo, né? Quem mais? Todo o pessoal que levava alegria pro povo brasileiro foi embora, né? Os humoristas, o Chico Anísio, meu tio Zé Vasconcelos, o Golias, todos eles estão indo pro outro lado já. O Chico. Né? Então, e aí eu falo, poxa vida, né? Quer dizer, você não pode levar muita alegria pro povo que você morre também. Eu falo, não, mas eu vou. Nada a ver isso. Eu quero levar alegria assim. Né? Já, né? Os Mamonas, já a gente falou deles agora aí, os Mamonas. Então, todo esse pessoal levou muita alegria pro povo brasileiro, parece que não pode, morre. Tem uma coisa meio assim, que eu fico meio até com o pé atrás, né? Piadinha Rafinha Bastos, isso aí. Aliás, o Rafinha contou uma sensacional semana retrasada, que a gente tava no show do motoboy lá da escolinha, o Miclei de Queiroz, né? Uhum. E ele disse que aí o Rafinha, bom, eu não assino embaixo, é do Rafinha. Que a gente brincava, né? Lembra essas brincadeiras de criança? Quem chegar por último é a mulher do padre, né? Uhum. Isso, aí vem um molequinho chorando pros pais. Mãe, o padre vai comer minha bunda! Pedofilia! Coisa de padre. Caraca, meu. É fogo, Rafinha é terrível, viu, nesse aspecto. Mas assim, muitos deles começaram conosco. Um dos primeiros grupos de humor também que eu criei. Né? Eu, o Darwin, que era o Debochou. Debochou. O Rafinha se apresentava, o Danilo Gentili, a Dani Calabresa, todos eles, né? O Marco Luque, todos eles se apresentavam lá. Depois o Marco Luque formou o Comédia ao Cubo junto com o Shane Morgan, né? Aí eu fui pro Comédia ao Cubo também. Então participei muito desses grupos. Aquela Tata Werneck também era dessa trupe ou era de outra? Ela era da trupe lá do Paulinho, oh meu Deus, que fazia ela, o Rodrigo também, o Paulinho, todos eles faziam aquela de improviso que tinha, sei. Né, na Band, eu acho que passava. Então ela também era daquela trupe lá, daquela turma, né? O Rodrigo é meu amigo até hoje, inclusive foi da Record durante um bom tempo. Hoje ele tá acho que na Rede TV, né, no programa lá do Zé Luiz também, é locutor da 89 FM. Né? E então tem, bom, o pessoal do CQC tá lá, o Marco Luque foi pro CQC, o Danilo tá bem, a Dani Calabresa também foi pro CQC, né? Então o pessoal pipocou assim, né? Dessa turma. Eu fui pra escolinha na época. Então cada um foi pro... O pessoal se deu bem. O pessoal que fazia humor nessa época, todos se deram bem. A turma era sensacional, mano. O Pequeno Pônei também, né? Que tá lá no CQC também. Né, o Oscar Filho. Então eram todos de uma turma assim, que se apresentava em teatro, stand-up. O Márcio Ribeiro lançou eles junto com o Marcelo Mansfield. Pra falar a verdade, eles montaram um grupo Comédia ao Vivo, né? E aí começou a pipocar esse pessoal, né? Aí veio também o Fábio Rabin, uma turma sensacional. É outro judeu, quando tem que ver ele e o Rafinha conversando lá. Né? No dia da morte do Márcio Ribeiro, né? O Márcio Ribeiro nos deixou também, um grande humorista aí. Ele me xingava, né? Ele falou, vocês não sabem quanto, o Mansfield mesmo fala pra mim, você não sabe o quanto eu te procurei aí pra poder aí montar stand-up aí, você, teu tio que era... Você que já dominava essa parte. Eu falei, mas eu vivia viajando com um programa de caminhoneiro, né, pela revista Caminhoneiro, pelo Brasil. Então não tinha tempo quase também para ensinar o pessoal a fazer stand-up. E o pessoal foi aprendendo na marra mesmo. E no dia da morte do Márcio Ribeiro, eu fui chamar o pessoal, né? Falei, pessoal, o padre vai fazer uma oração. O Fábio Rabin vira para mim e fala, em hebraico?
Caraca. Quer dizer, ele é judeu, porra. Que figura, né? Eu dei risada, ele também deu risada, o outro se segurou lá. Eu falei, mas não é assim, a gente se diverte, né? O dia que o Costinha tava morrendo, eu fui com meu tio lá no Rio de Janeiro, no Hospital Geral, e meu tio fingiu que escreveu lá num papel, dobrou o papel, colocou no bolso do Costinha, do pijama do Costinha, falou, isso aqui é pra você entregar pra São Pedro. O Costinha ele quase morre uma semana antes, ele morreu uma semana depois disso, né? Mas morriam de rir, faziam besteira assim, um pelo outro, sabe? Era uma comédia, né? Isso é muito bom. No meio assim a gente se diverte, né? É que nem músico, quando tá tudo junto a gente só fala besteira, né? A gente só fala besteira, por isso que eu gosto de estar no meio dos músicos e também dos humoristas, vamos dizer assim, hoje, né? Eu tô mais nessa praia. Você não só tá nos dois, como tá na nata dos dois, né? Isso que é bacana, né? E rola muita besteira no meio, a gente dá muita risada junto, né? A estrada é uma coisa... Você vê, tem evento todo dia. Nós mesmos já fomos no MMA já, o primeiro MMA nacional que teve lá em Mogi das Cruzes, né? Vivi Fernandes. Com a Vivi Fernandes. Fomos depois lá conhecer o Toninho do Diabo lá, né? Pena que o Zé do Caixão não pôde ir no dia. Então a gente vai numas paradas loucas assim, né? Vai virar história em quadrinho futuramente, né? Então tem muita coisa acontecendo e a gente não pode parar, como diz o Zé. Nós temos que ir atrás de tudo isso. Pô, maravilha, Henrique. Vamos dar uma chegada ali no Shopping Higienópolis ali? Opa, bora. Então, demorou. Fechou. Vamos lá que o cafezinho aqui já tá quase esfriando, frio, viu? Eu até esqueci de tomar o meu. Você vai ter que pôr no micro-ondas de novo. Chega lá, manda eles pôr no micro-ondas. Fazer o quê? Vai ficar bom demais. Fechou. Vamos aí, Bem esquentado. Tamo aí. Alô. Deu piriri.